Bombeiro salva a vida do bebê. 17 anos depois, ele recebeu uma carta. Mike Hughes foi bombeiro por muitos anos e experimentou muitas coisas durante seus anos de serviço. Ele está aposentado agora, mas ainda se lembra com frequência das suas operações de resgate. Há um evento em particular que ele sempre levou para o resto de sua vida. Mike Hughes enfrentou grandes incêndios ao longo da sua carreira como bombeiro. Quando o telefone tocou no quartel naquele dia, ele nunca pensou que isso afetaria pelo resto de sua vida. Eu vou te contar toda essa história agora, mas antes deixa eu te lembrar de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para acompanhar nossos vídeos todos os dias. Inscreva-se e assista todos os nossos vídeos. Bom, voltando à nossa história. Há 10 anos, Mike recebeu uma denúncia de que uma casa de família estava pegando fogo. Ele e seus colegas chegaram ao local rapidamente e seguiram um protocolo. Ao chegarem, os bombeiros viram que metade da casa já tinha se queimado e também viram a casa que corria o risco de desabar completamente. Como uma parte da casa ainda não tinha sido absorvida pelas chamas, os bombeiros decidiram procurar uma entrada. A equipe tinha uma grande responsabilidade. O destino estava em suas mãos, e isso era algo que eles sabiam. Era necessário pensar e agir rapidamente, à medida que o fogo se tornava cada vez mais intenso. Apesar do fato de que esse era o dia de trabalho típico para a equipe de bombeiros, esses tipos de operações de resgate tornaram-se extremamente importantes, devido às possíveis consequências. A ação tinha que ser tomada o mais rápido possível, e foi exatamente isso que a equipe de bombeiros fez. Encontrar uma entrada foi difícil devido a toda a fumaça e áreas queimadas. Ainda assim, a equipe habilmente conseguiu criar uma entrada. Os bombeiros tinham que entrar de qualquer maneira, a fim de verificar se todos haviam sido evacuados. Parte da equipe lutou contra o fogo, enquanto a outra parte conseguiu criar uma entrada. Mike estava na equipe que criou uma entrada. Ao entrar, o trabalho tinha que ser feito rapidamente, à medida que o calor da chama se tornava cada vez mais intenso. Mike seguiu seu instinto e verificou todos os lugares em que as pessoas poderiam estar. Ele estava indo de sala em sala, quando de repente viu um sinal de vida entre as chamas. Apesar do aumento da adrenalina no corpo de Mike, o bombeiro soube se conter. Ele manteve o foco, pois sabia exatamente o que fazer. Ele tinha percebido que um erro nessa operação de resgate poderia ter consequências enormes. Em um dos quartos, ele viu um sinal de vida em um berço. Quando olhou para o berço, viu um bebê. Naquela época, ele nunca imaginou o impacto que esse bebê teria em sua vida. O bebê estava preso no berço e Mike percebeu que precisava se apressar. Ele percebeu que metade da casa já havia pegado fogo e era apenas uma questão de tempo até que a última parte estivesse em chamas também. A sala estava ficando cheia de fumaça e cinzas. Mais outros 20 segundos e tudo teria tido um resultado diferente. Eu nunca teria encontrado aquele bebê enrolado em um berço no quarto, Mike disse. Ele rapidamente resgatou o bebê do berço e o trouxe em segurança. Ele havia resgatado um bebê de 9 meses. Posteriormente, Mike colocou o bebê em segurança o mais rápido possível e foi ajudar seus colegas com o resto do incêndio. Quando a operação de resgate terminou, ele não sabia o que tinha acontecido com o bebê. Ele sabia que ele estaria em boas mãos agora, que voltaria para perto de seus pais. Mike continuou fazendo muitas perguntas a si mesmo sobre o resgate pelo resto da sua vida. As coisas aconteceram ao seu redor, o que fez ele pensar sobre o incidente. Isso ocorreu principalmente porque ele não tinha ideia do que havia acontecido com aquele bebê. Ele não conseguia nem lembrar o nome do bebê. Às vezes, ele até tinha noites sem dormir, porque seus pensamentos estavam constantemente focados no bem-estar do bebê. Como ele ou ela estaria agora? Será um menino ou uma menina? Teria ele ou ela inalado muita fumaça? Essas eram todas as perguntas para as quais Mike nunca conseguiu encontrar respostas. Mesmo depois que Mike se aposentou, ele continuou pensando na operação de resgate. Isso ainda o mantinha acordado às vezes, e seus entes queridos começaram a se preocupar. Eles viram que Mike tinha dificuldade em lidar com o fato de não saber o que havia acontecido. Finalmente, Mike decidiu investigar. Sua busca começou com seus colegas do Corpo de Bombeiros. Todos ainda conseguiam se lembrar do evento, mas infelizmente ninguém conseguia se lembrar do nome do bebê. Eles também não tinham outras pistas para a decepção de Mike.
No entanto, os bombeiros podiam imaginar pelo que Mike estava passando. Todo bombeiro tem um resgate impactante que jamais esquecerá. O anseio de Mike era imparável, até que de repente surgiu uma pista. Mike tem um relacionamento muito bom com sua mãe e ele pediu conselhos a ela. E sua mãe queria muito ajudá-lo. Ele poderia desabafar com ela e dizer que estava pensando cada vez mais no bebê do resgate. Ele perguntou à sua mãe se ela tinha alguma ideia de como ele poderia obter algumas informações, algumas respostas. E a mãe de Mike estava muito orgulhosa de seu filho. O vínculo entre os dois sempre foi forte e ela sempre foi sua maior fã. Ela sempre esteve ao seu lado, expressando grande admiração pelas muitas vidas que o seu filho salvou, incluindo a desse bebê. Como sendo a sua maior fã, ela mantinha muitos documentos que traziam artigos sobre a carreira do seu filho, já que ele tinha conseguido sair no jornal algumas vezes. Enquanto eles vasculhavam a coleção de jornais juntos, Mike viu o jornal que dizia que ela estava viva. Esse era o artigo de jornal que poderia finalmente dar-lhe um pouco mais de clareza. O jornal foi o ponto de partida perfeito para sua busca. Com isso, ele seria capaz de descobrir o paradeiro do bebê, agora crescido. Ele descobriu o nome do bebê através do jornal. Era Danielle Davidson. Finalmente, uma pista com a qual Mike poderia continuar. Mike continuou sua busca via Facebook. Essa foi a única coisa que ele conseguiu pensar para encontrar alguém com 17 anos. Ele não foi muito longe com apenas um nome. Descobriu-se que havia muitas pessoas chamadas Danielle Davidson. Ainda assim, Mike não desistiu. Ele decidiu enviar o máximo de mensagens possível para todas as pessoas chamadas Danielle Davidson, que tem cerca de 17 anos. Mike esperava que apenas a verdadeira Danielle respondesse. Nada estava mais longe da verdade. Ele recebeu muitas respostas de pessoas diferentes. Infelizmente, tudo isso foi decepcionante. A verdadeira Danielle não estava entre eles, pelo menos não imediatamente. Mike gradualmente começou a perder a esperança. Ele recebeu uma mensagem após a outra, mas infelizmente, essas respostas foram todas as pessoas que não se encaixavam na história de Mike. Então, de repente, Mike teve uma interação que mudou completamente tudo. O ex-bombeiro havia recebido uma resposta de alguém que poderia muito bem ser Danielle Davidson, que ele procurava. Danielle estava muito confusa. Ela não entendeu o contexto, em parte porque tinha apenas 9 meses quando tudo aconteceu. Fiquei bastante confuso no começo. Eu não sabia que tudo isso tinha acontecido, disse Danielle. Felizmente, seus pais foram capazes de dar algum esclarecimento a Danielle. Eles explicaram toda a história para ela e como ela foi resgatada de uma casa em chamas quando ainda era uma bebê. Ainda assim, tanto Danielle quanto seus pais não confiaram imediatamente na mensagem de Mike. Tudo o que ele mandou foi: "Oi, meu nome é Mike Hughes. Acho que salvei você de um incêndio quando era bebê." Danielle e seus pais estavam, portanto, um pouco céticos sobre a mensagem de Mike inicialmente. Ainda assim, eles decidiram responder para ter certeza de que esse era realmente o homem que salvou sua vida. Danielle fez uma pergunta que só o verdadeiro bombeiro que a salvou poderia saber. Ela me testou. Ela me escreveu de volta: "Oh sim, o que minha mãe estava fazendo?" Mike foi posto à prova com uma pergunta sobre um detalhe de 17 anos atrás. O resgate teve um impacto tão grande na vida de Mike que ele obviamente sabia a resposta. Ele não teve que pensar por um segundo. Enquanto tudo acontecia, ela estava no trabalho e seu pai estava lá. Ele esperava que Danielle acreditasse nele. Não só a família ficou surpresa por ele ter se lembrado desse pequeno detalhe depois de todos esses anos, mas também por ele ter ido procurar o bebê que havia resgatado há 17 anos atrás. Eles nunca imaginaram que o resgate de Danielle tivesse tido tanto impacto na vida de Mike. Danielle tinha ouvido partes de histórias sobre o incêndio, mas ela nunca escutou a história completa. Ela nunca esperava que o incêndio e a operação de resgate tivessem um impacto tão grande na vida do bombeiro em questão. Ela só agora percebeu o quão grande era o papel de Mike em sua vida. Sem ele, ela nunca estaria onde está hoje. Ela decidiu responder à mensagem de Mike. Quando ele recebeu a confirmação dela de que era de fato a Danielle que ele resgatou de uma casa em chamas 17 anos atrás, ele ficou em choque. O ex-bombeiro foi às lágrimas quando soube que o bebê que ele havia resgatado todos aqueles anos atrás havia se tornado uma mulher adulta com boa saúde.
Este foi apenas o começo de uma amizade muito legal entre Mike e Danielle. Danielle e Mike mantiveram contato, trocaram mensagens e se mantiveram informados sobre a vida um do outro. Danielle contou a Mike sobre seus hobbies na escola e que ela era uma atleta. Ela foi bem-sucedida em corrida e atletismo de campo. E Mike não podia acreditar em sua sorte ao ouvir todos os belos detalhes da vida de Danielle. Tudo isso fez com que Mike se sentisse realmente conectado à vida dela. Ambos sabiam muito bem que Danielle devia sua vida a ele, e como era lindo se encontrarem depois de tantos anos. O que Danielle decidiu fazer a seguir foi uma grande surpresa para Mike. Danielle estava prestes a se formar e queria compartilhar esse importante momento da sua vida com ele. Aliás, sem ele, ela nunca teria conseguido ir à escola. E o vínculo que os dois construíram em tão pouco tempo era muito importante para ela. Ela queria fazer algo para que ele pudesse estar lá. Além disso, eles nunca se conheceram pessoalmente, só se comunicaram online. Danielle achou que era hora de mudar tudo isso. Um dia, Mike abriu sua caixa de correio e viu uma grande carta roxa e preta. Ele não sabia quem o havia enviado, mas assim que abriu, pensou em Danielle. A carta continha uma foto, contudo Mike não percebeu de imediato que a carta tinha sido escrita por ela. Quando começou a ler, Mike ficou incrivelmente orgulhoso e não conseguiu controlar suas emoções. A carta era um convite para a cerimônia de formatura de Danielle. Mike ficou muito surpreso, mas também muito feliz. Ele decidiu participar da cerimônia de formatura e ficou muito orgulhoso por poder participar desse importante evento na sua vida. Não significava muito apenas para Mike. Toda a família de Danielle estava muito emocionada que Mike pudesse estar presente para esse momento importante na vida dela. Quando Danielle e Mike se viram pessoalmente após a cerimônia, as lágrimas rolaram pelas bochechas de ambos. Foi muito emocionante. É uma emoção que eu realmente não sei como descrevê-la. Acho que estou lá com lágrimas de felicidade só para perceber que, sabe, algumas coisas poderiam ter dado errado. Na época de sua formatura, ela estava profundamente grata à equipe de Mike que a salvou do incêndio. E por alguma razão, simplesmente não parece comigo. Quer dizer, obviamente sou eu, mas isso é realmente difícil de acreditar às vezes. Ela foi a terceira pessoa que eu tirei de um incêndio na minha carreira. Então eu sempre digo, 3 vezes é um charme, Mike disse. O começo foi um pouco difícil, então ela fez todo o ensino médio agora. Ela é bem-sucedida e feliz, e isso é perfeito. Agora temos certeza de que a mãe de Mike estava mais orgulhosa do que nunca e que Mike e Danielle manterão contato e essa bonita amizade por muito tempo. E essa foi a nossa história sensacional de hoje. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe aqui nos comentários abaixo o que você achou dessa história. Nós gostamos muito de ler seus comentários. Continue no nosso canal clicando em alguns desses vídeos que estão na sua tela. Você pode gostar de algum deles. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, aqui no Histórias Sensacionais.